O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O litoral do Paraná é terra de riquezas naturais. E foi neste complexo de tanta importância para o nosso estado que há 10 anos a Universidade Federal do Paraná implantou um campus para transformar o litoral por meio da educação. Somos Mais o FPR está no ar. Trazer a UFPR para o litoral foi uma tarefa complexa. Quando se fala em universidade, é preciso entender que não basta ter uma estrutura de ponta. É preciso também pessoas que acreditem em seu propósito. E a universidade aqui no litoral levou em conta o desenvolvimento da região litorânea para transformar o que antes era um belo cartão postal em um ambiente de criação do conhecimento. Então, estar no local, estar nos lugares, viver as realidades e esse conjunto extremamente complexo que envolvem comunidades tradicionais, que envolve núcleos urbanos, que envolve uma gama de diferentes situações historicamente constituídas, com a agricultura familiar muito presente em Morretes, a questão do porto em Antonina e Paranaguá, a questão do turismo de sol e praia, que nós temos em 3 municípios, Pontal, Matinhos e Guaratuba. Então, temos uma infinidade, as ilhas, né, como outro componente importante de imersão ao longo do tempo, da forma como se deu. Então, nos é talvez mais fundamental nesse processo, Alexandra, perceber como que a intervenção de uma universidade no lugar, ela pode produzir elementos de desenvolvimento que a gente só vai ter produto claro de leitura e de interpretação muitas décadas ou muitas gerações depois, né? Por isso que esse projeto é um projeto que desde o início se propõe a ter uma leitura inicial após 30 anos de existência. O projeto político-pedagógico da UFPR Litoral é diferenciado, voltado ao ensino por projetos. No litoral do estado, a presença da universidade ela se dava muito mais como uma pesquisa de recursos marinhos ou esporadicamente pesquisas dirigidas por departamentos em Curitiba do que uma efetiva participação da universidade na cultura litorânea e numa contribuição para o litoral ter um ciclo de desenvolvimento diferenciado, onde ele voltasse a ter um pouco da importância histórica que ele teve lá quando se constituiu o Estado do Paraná. Então, não era uma ocupação, mas sim uma avaliação da universidade visando 100 anos e um desejo de fazer um projeto de cooperação com várias instituições, ressignificando o litoral do Paraná e dando perspectivas para um ciclo histórico mais positivo. Então são N situações que a gente pode conhecer aqui dentro do setor, em que nós temos pescadores, nós temos artesãos, nós temos comunicadores, nós temos profissionais das artes, da música, das ciências, né? Com trajetórias que são anteriores à universidade, né? Não podemos conceber o estudante como uma caixa vazia a ser preenchida. Então, nesse momento, nós temos que criar espaços internos em que se possibilite essa expressão ou esse diálogo, que não necessariamente está unicamente com o professor, também está com o discente. Aí entra a ideia pedagógica
que inclui, além do reconhecimento de diálogo de saberes, Alexandre, a possibilidade dada ao sujeito, ao estudante, de, ao reconhecer que ele tem uma trajetória anterior, permitir que a sua trajetória interna dentro da universidade se faça com a máxima autonomia possível, com mediação pelos nossos professores, pelos nossos docentes. Numa perspectiva emancipatória, ou seja, respeitando a sua história e respeitando aquilo que ele consegue desenvolver dentro do período acadêmico, junto com as diretrizes curriculares da área de conhecimento do curso em que ele escolheu, nós vamos conseguir compor um sujeito que trilha um itinerário formativo por dentro, que o conduz necessariamente com a apropriação das suas aptidões e das suas reais potencialidades e possibilidades de atuação enquanto sujeito profissional e necessariamente cidadão. E não é só o projeto do campus que atende às necessidades do litoral. Os cursos também foram estrategicamente planejados nesse sentido. Ao todo, são 11 na graduação: agroecologia, gestão de turismo, artes, ciências, educação física, gestão ambiental, gestão e empreendedorismo, gestão pública, linguagem e comunicação, saúde coletiva e serviço social. Além, é claro, da pós-graduação. Outro curso inovador na graduação é o de Educação do Campo, que conta com uma proposta diferenciada: atender aos agricultores, ribeirinhos, ilhéus, quilombolas e povos da floresta para atuarem na área de educação e ciências da natureza. O curso na UFPR é pioneiro na itinerância. Os alunos têm parte das aulas em sedes próximas às suas casas. O curso surge a partir de um edital do MEC, 2011, da CECAD-MEC, onde vinha como objetivo principal oferecer uma formação para as pessoas, para a população do campo, uma formação de nível superior, ligado à área de licenciatura. Então, esse edital oferecia várias áreas. Aqui nós pensamos, pela experiência que a gente já tem de um curso de licenciatura em ciências, então se aproximava mais a nossa experiência um curso de licenciatura em educação do campo com ênfase no ensino de ciências, que habilita então professores para trabalhar no ensino fundamental e médio, nas áreas de biologia, química e física. O projeto do edital ele já vinha amarrado para ser um edital em alternância, regime de alternância, ou seja, um tempo na universidade e um tempo na comunidade, de modo que pudesse atender esse sujeito lá do campo nas suas atividades normais, que ele não precisasse abandonar as atividades, né, e pudesse também não abandonar o curso e fazer o curso contemplando com a sua vida normal. Esse curso é o único que tem itinerância, então os professores vão até os estudantes, né? E a UFPR indo até os estudantes, se você vai pegar em Serra Azul, ou mesmo em Adrianópolis, que agora depois do vestibular, dia 14, nós vamos começar a funcionar em Adrianópolis, lá no João Surá. Então, é uma experiência única para eles estarem com a UFPR lá, né? Você sente na fala deles um orgulho de que a universidade veio até aqui, ou seja, o sonho realizado da UFPR está ali, sabe? Então, principalmente lá no João Surá, fala nós conversamos com alguns dirigentes do movimento quilombola, eu também vou fazer o curso, sabe? Então, olha, a UFPR está aqui, então é uma coisa inédita mesmo, no sentido que como é que a UFPR atende uma população que é uma das missões dela, né? Então, ou seja, ela vem de encontro a isso, né? E a gente vê que a evasão do estudante, ela diminui muito, né? Nós olhando um pouquinho o quadro de evasão do curso, né? Ele diminui em relação a outros cursos, né? Então, por quê? Porque você está indo de encontro realmente às populações, né? Então, o sujeito, a partir da realidade dele que se trabalha dentro do curso, né? Ele olhando para a própria realidade, ele sentando ali onde está a sua realidade e os professores juntos, né? Então, eu acho que esse que é o sentido um pouquinho do curso. A saída para fora, e quando o MEC pensa nesse programa de sair para fora em alternância, o MEC propõe, na primeira proposta, que ele teve uma proposta em 2009, que 6 universidades apenas implantaram uma proposta piloto de licenciatura em educação do campo, que até hoje elas funcionam com essa licenciatura, e quando veio o edital de 2011,
foi no sentido que realmente a alternância estava funcionando, né? Ou seja, ele não é um curso à distância, ele é um curso presencial, só que em alternância e itinerância, né? E aí que está o viés da diferença, né? Serra Azul até hoje, eles ofereceram cursos à distância para Serra Azul. Quando tu chega com um curso que é presencial, nossa, que é da UFPR, né? Para eles no Vale do Ribeira, que tem o menor IDH, né? Onde realmente uma população onde não é olhada, né? O índice de pobreza realmente, né, é um dos menores do estado. Então a UFPR chegando lá realmente para eles é um impacto ali na região, no local. E assim a UFPR vai transformando o litoral do Paraná e mudando a vida de pessoas como a dona Iracema. Ela entrou na faculdade pela primeira vez aos 55 anos e hoje, com 60, encara o segundo curso. E se depender dela, a relação com a universidade ainda não tem data para acabar. Aí fiz o ensino médio, levei meus filhos que não queriam estudar, levei junto e terminei. Daí um dia eu falei, um dia eu ainda vou estudar nessa faculdade. Vim, prestei vestibular, passei, fiz os 3 anos de tecnóloga em orientação comunitária e me formei. E resolvi de novo fazer outro vestibular, passei. Estou aqui fazendo ciências. Né? Então, eu com 60 anos estou aqui. O pessoal fala assim, nossa, mas você não é para estar fazendo uma faculdade, você já é para estar em casa descansando. Eu falei, não, eu não quero ficar com a mente, né? Ficar com aquela mente... Porque a minha mãe, ela tem 94 anos, ela não lembra de nada da vida dela, sabe? Então, eu não quero ficar assim que nem minha mãe. Eu quero ficar com uma velha com uma mente mais para frente, né? Para não ficar ali a vida inteira dentro de casa. Eu acho que vale a pena estudar. Até meus 100 anos eu quero fazer mais outra faculdade. Eu não quero desistir nunca. Quero terminar. Se der, eu faço outra novamente. Eu tenho orgulho de estudar nessa universidade, porque essa aqui vale a pena. Viu? E eu espero assim que outras pessoas da minha idade também venham fazer a universidade, porque é bom estudar, é muito bom. E não são só os alunos que tiveram uma nova oportunidade na vida. Gilson foi aluno e hoje é professor da universidade. Se não fosse a UFPR Litoral, ele não teria condições de cursar uma faculdade. A universidade mudou completamente minha vida. Para quem eu sempre trabalho, né, eu trato com muito orgulho o setor e procuro divulgar para a comunidade, né? A gente trabalha muito com comunidades aqui, então busca trazer essas comunidades para dentro do setor e falar, ó, vamos que se eu pude, vocês também podem, né? E um dos tripés da política pedagógica local é o incentivo às atividades de extensão. E isso acontece nos ISHs, as interações culturais e humanísticas, que procuram unir a comunidade acadêmica com a comunidade local. Nas interações acontecem projetos diversos, que vão desde o ensino de música à discussão sociais. As temáticas podem ser propostas pelos próprios alunos, como o ISH em que Daiane participa. Ela teve um filho quando ainda cursava a faculdade e percebeu a dificuldade em continuar estudando por não ter com quem deixar o bebê. Um problema que necessitava de uma solução prática. Sorte que pensar em possíveis soluções é o objetivo deste grupo. E o ISH, ele é muito importante na formação aqui no litoral, porque o estudante propõe. O estudante que propõe o ISH é uma integração em que o próprio estudante pensa a partir de uma demanda local. Então você percebe que tem uma necessidade na tua comunidade ou o teu curso tem uma necessidade e você, através disso, você pensa, propõe, procura um professor que queira mediar, né? Porque os professores sempre acompanham esse ISH. Às vezes é o próprio aluno em que é o responsável pelo ISH, mas tem o professor ali para mediar, porque aqui a gente aprende que não é só o professor que ensina, o aluno também tem muito a contribuir. E nesse processo do ISH, quando várias pessoas se reúnem para pensar uma mesma coisa, às vezes esse processo ele se fortalece cada vez mais. E aqui no ISH isso tem acontecido. E nós estamos vendo várias demandas, porque mesmo que aqui no setor litoral você possa trazer o seu filho para dentro da sala de aula, a universidade não tem estrutura para receber. Não tem um fraldário, não tem nenhum banheiro próprio em que se possa trocar fralda.
E às vezes as mães têm que dar um jeitinho para trocar o filho. Eu sempre que eu trago meu filho, às vezes ele dorme, aí eu venho aqui na sala, pego o colchonete, levo na outra sala, coloco ele no colchonete, depois traz de novo. Até esses dias tinha mediação com o professor Valdo, cheguei, meu filho já estava dormindo, a gente colocou um colchonete na sala dele, ele ficou dormindo, desci para fazer as outras atividades, e depois voltei, peguei ele. Então, assim, é um processo que é muito natural, os professores estão acostumados com a criança dentro da sala de aula, mas para a própria criança é interessante que tenha um espaço. Então, o nosso ISHE também pensa isso, né? A criação de um espaço para a criança na universidade. E daqui saíram projetos que até hoje atendem à demanda da região. É o caso da cooperativa Muntirô. Ela começou como projeto de alunos e ultrapassou as fronteiras da UFPR. Hoje, com mais de uma década de existência, a cooperativa auxilia moradores da região em projetos para o desenvolvimento local sustentável. Tinha como objetivo proporcionar o desenvolvimento territorial, né? Ampliar a atuação da UFPR aqui na região. Aí, a partir disso, um grupo de estudantes, né, que já tinha esse contato com as comunidades, acharam muito interessante essa proposta, né, de trabalho e desenvolvimento territorial. E aí, próximo ao processo de formação, né, de conclusão dos cursos, a gente procurou alternativas para construir alguma forma de gerar trabalho e renda, né, para esses profissionais que estavam saindo do setor. E aí que surgiu a Muntirô Sociedade Cooperativa, a partir dessa perspectiva de desenvolvimento territorial e de tentar fixar alguns dos profissionais aí, egressos da UFPR, né, aqui na região. A cooperativa ela é formada por diversos profissionais, ela é bem interdisciplinar. No entanto, os projetos que despontaram, que tiveram um maior impacto aqui na região, né, principalmente com financiamento, né, com investimentos, foram os projetos relacionados à agricultura familiar. Hoje nós desenvolvemos 3 projetos, né, 2 já concluídos e 1 em andamento, patrocinados para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso trabalho. A gente já desenvolveu algumas ações relacionadas à educação, alguns eventos, né, seminários. E hoje também tem uma ação bem forte, latente dentro da cooperativa, que é relacionado ao empoderamento, né, das mulheres, principalmente relacionadas à gestação, parto e pós-parto, discutindo questões relacionadas à violência obstétrica, né, criação com afeto. Então são temas que configuram aí a atuação do Grupo Artemisa. E desde 2014, o setor litoral passou a contar com um programa de mestrado em desenvolvimento territorial sustentável. O objetivo principal foi vamos dizer assim, contribuir para o desenvolvimento desta região. Bom, mas aí vem a grande questão que o grupo de professores, atualmente são 18 professores nesse momento que compõem o programa, mas a grande questão é, que desenvolvimento queremos para o litoral do Paraná? Então, é esta questão que instiga, vamos dizer assim, a nossa proposta, e é nesta perspectiva que surgem aí as nossas primeiros projetos de dissertação, que neste momento estão em andamento, em desenvolvimento, né? Então, posso lhe afirmar hoje que dos 18 projetos em andamento, os 18 têm um vínculo muito forte com a região litorânea, seja numa perspectiva socioeconômica, seja numa perspectiva socioambiental. Então, o grande desafio do programa ou do nosso mestrado é articular aquilo que a gente denomina ciências sociais e ciências naturais. E a região litorânea pede isso, e é por aí que a gente está construindo, vamos dizer assim, esta proposta, né? Na UFPR Litoral, desde o primeiro ano, o aluno tem a oportunidade de fazer um projeto de aprendizagem onde ele vivencia o cotidiano profissional. Duglair é aluno de gestão ambiental e faz um projeto que provavelmente será o seu TCC. Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu achei esse tema porque eu queria fazer um documentário, só que não tinha um tema. E acabei achando esse tema, que era um tema de um documentário aqui dentro do Lab que não estava sendo para frente, porque como é um programa, tipo, tem uma rotação de alunos aqui que às vezes
que às vezes vai girando, girando e ninguém nunca pega nada. Então, acabei pegando isso aqui e acabei fazendo. E qual que é o tema? Que é os tubarões do litoral paranaense. Que é a ocorrência de tubarões e a pesca predatória que tem em cima desses animais aqui no ecossistema marinho do Paraná. Nosso PA é como se fosse um TCC, só que a gente começa a fazer desde o princípio, que é o que eu estou fazendo, que é o tubarão. É difícil você escolher um tema e seguir 4 anos, então as pessoas acabam mudando, e às vezes fazem um PA nos últimos 6 meses. Eu acabei levando sorte, acabei escolhendo esse tema e estou fazendo ele faz 2 anos já. Só que é um jeito diferente de fazer, essa impressão, e você acaba tendo autonomia para o estudante, né? Que você acaba conhecendo várias áreas durante os 4 anos da graduação. Outro projeto importante que envolve a comunidade é o Mundo Mágico da Leitura, que leva a literatura brasileira nas escolas da região por meio de peças teatrais. O programa ele surgiu, na realidade, a partir de um encontro entre a professora Ione, que é da área da enfermagem, a partir das aulas dela, de um curso técnico de enfermagem que já está extinto, que não existe mais aqui do setor litoral, com a pedagoga da escola Elias Abraão, aqui da rede municipal. Essa professora e pedagoga da escola, ela percebeu que as crianças de lá não se interessavam por ler livros. Então, ele já surgiu dessa interdisciplinaridade da área da saúde com a área da literatura e da pedagogia, né? Já que o programa atende crianças da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. E o objetivo dele é criar essa parceria entre a UFPR Litoral e a educação básica, apoiando o desenvolvimento da leitura e do letramento e também da qualidade de vida na educação básica. Nós temos estratégias de leitura para ajudar a criança no aprendizado dentro da escola, né? Nós levamos livros, levamos alguns tipos de materiais para ajudar dentro do projeto e nós, tipo assim, fazemos as seguintes formas dentro de um livro, exemplo. Apresentamos a capa do livro sem a imagem e indagamos as crianças se elas conhecem aquela história, né, para ver o nível de conhecimento de mundo que elas têm. Depois, posteriormente, depois que começa essa avaliação, a gente parte para o meio assim, da história, que na verdade é a história em si, vai contando e vai tentando fazer que a criança participe da história também, né, que se integre à história e basicamente isso, fechando, a gente tenta remeter o que foi dito antes, né, para ver se elas lembraram, se tem alguma coisa que ficou por falar, para a gente também ter uma noção da resposta dele em relação ao nosso trabalho também. E assim, o setor litoral se consolidou como um espaço para a difusão do conhecimento e desenvolvimento da comunidade ribeirinha caiçara. Tudo graças a pessoas que acreditam no poder de transformar que há na educação, como a professora Ione. Ela foi a primeira a chegar aqui no setor e permanece até hoje, não só pela paixão em lecionar, mas de fazer com que sonhos virem realidade. Minha vinda aqui também é decorrente de minha história de vida, né? Eu trabalhei na ditadura, no hospital militar, né? E quando me aposentei muito nova, eu pensei em ensinar o que eu sabia, né? Da enfermagem, vendo a precariedade dos serviços de saúde, o sofrimento das pessoas. Talvez eu me emocione um pouco, não é verdade? Mas daí eu, assim, muito nova ainda, me aposentei e daí pensei, não, o que eu vou ter que ensinar, né? Ensinar principalmente o cuidado humano dessa profissão de enfermagem, né? Ser enfermeiro, o que é ser enfermeira. Aí eu comecei a dar aula e fui também para a Federal do Paraná, onde fiquei 1 ano e meio como professora substituta, mas pensava assim, puxa, eu preciso estudar mais, quero entrar como professora efetiva na Federal do Paraná. E quando surgiu esse concurso aqui, eu vim para cá, né? Saí da minha cidade, que é Curitiba, deixei meus filhos e vim para um desafio novo, né? Já com uma idade, já.
mas esse desafio me chamava muito assim. E eu vinha no ônibus com 40 professores e pouco para cá, no primeiro concurso em 2005, setembro de 2005. E daí eu pensei, meu Deus, se eu tiver que mudar de cidade, deixar tudo que eu tenho em Curitiba e vir para cá para dar uma disciplina, eu achei assim que não era só isso que eu vim fazer aqui. E aí eu vim e tinha certeza que muito mais coisas eu ia realizar aqui. Não sabia como, mas eu vim. E esse projeto, ele acolhe os mais diferentes conteúdos, né, as mais diferentes formas de educação. Então, dessa forma, assim, eu não me vejo mais em outro local na sala de aula, né? A gente tem muita amizade com os alunos, né? Eles preenchem muito a vida da gente. Eu acho que a gente faz uma troca importante. A gente aprende mais do que ensina, e assim nós vamos... Para mim, esse projeto, vamos dizer assim, também nos liberta e nos acolhe de conceitos muito antigos na educação. Então, eu me sinto assim, plenamente assim, agradecida por participar desse sonho que é o UFPR Litoral. Nossa visita ao litoral está acabando, mas você pode ainda continuar a viagem pela UFPR. Acesse nossos sites e redes sociais para ver esse e outros programas. Até mais!